Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 1, com o mesmo título, o poder do Evangelho. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja que a gente tenha clareza, né, de poder do Evangelho, o poder da vida de Deus para nos transformar. Ó Senhor Jesus, Ele quer realmente nos mostrar que Ele nos elegeu. Senhor Jesus, Ele nos transformou, né, em filhos. Ele agora é nosso Pai. Nossa relação com Ele mudou. Senhor Jesus, também veio, né, também o Filho, né, nos livrando, nos trazendo para a vida de Deus, nos trazendo para a igreja. E o Espírito quer se dispensar para cada um de nós, trabalhando em nós, trabalhando no seu viver. E para isso a gente precisa invocar o seu nome, exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente Ele nos abençoe, né, nos trazendo espírito de sabedoria e de revelação, né, que Ele possa trabalhar em nós para nos transformar. Que o Senhor nos abençoe, né, com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora nós vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. João capítulo 3, versículo 5 e versículo 16. Ó Senhor Jesus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 5, 6 e o versículo 10. Ó Senhor Jesus. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a eleição do Pai, o livramento do Filho e o dispensar do Espírito. Ó Senhor Jesus. Depois de compreender o que deu origem às cartas de Paulo aos Tessalonicenses, vamos atentar para as características espirituais dessa igreja. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Paulo escreveu várias de suas epístolas juntamente com seus cooperadores, mostrando-nos seu trabalho conjunto e em harmonia no corpo de Cristo. A expressão Igreja dos Tessalonicenses, que Paulo usou aqui, é muito diferente das usadas em outras epístolas. É uma expressão mais carinhosa. Devemos lembrar que essa foi sua primeira epístola escrita e que aquela igreja era muito nova. Seria como se ele enviasse uma carta para a igreja em São Paulo e iniciasse com a expressão a igreja dos paulistanos. Ao mesmo tempo em que demonstra que a igreja é composta de seres humanos, ele completa a informação, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai. Isso é maravilhoso. Não é uma igreja somente de pessoas, mas de pessoas em Deus. E não apenas em Deus, mas em Deus Pai. Ó Senhor Jesus. Até antes da primeira vinda de Cristo, a relação entre o homem e Deus era de criador e criatura. O homem jamais poderia estar em Deus. Por isso Paulo escreveu aqui Deus Pai, porque não é só uma relação de criador e criatura,
mas uma relação de pai e filho, uma relação de vida. Um dia, ele nos gerou no Espírito e se tornou nosso pai e nós, seus filhos. Essa relação de pai e filho nos revela a união, a conexão de Deus com o homem. No entanto, os tessalonicenses não tinham como se conectar a Deus por si mesmos. Como então isso foi possível? A resposta vem em seguida. A igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A união, a plena conexão tornou-se possível por meio de Cristo. Ele é o conector central do universo. Todas as coisas convergem nele. Nele, tudo subsiste. Ele nos conectou a Deus mediante a redenção e pôs ordem em nossa vida. Quando nossa vida é encabeçada por Cristo, desfrutamos de paz. Isso é maravilhoso. Paulo se refere a Jesus aqui como o Senhor Jesus Cristo, isto é, como aquele que encabeça, que reina sobre todas as coisas. Por isso, apreciamos tanto invocar esse nome, Senhor Jesus. Essa é uma forma de aumentar cada vez mais nossa conexão com Deus. Estamos conectados ao Pai, porque Jesus se tornou nosso Senhor. Ó Senhor Jesus! Nessa primeira epístola, vemos o trabalho do Deus triuno. Em primeiro lugar, temos a eleição do Pai que nos escolheu. Em segundo, desfrutamos o livramento do Filho. E em terceiro, temos o dispensar do Espírito. Essa epístola foi escrita para irmãos novos, mas está repleta de verdades. Querido leitor, esse é o Evangelho que Deus nos confiou. Esse é o legado que Ele entregou à igreja. Portanto, não tenha vergonha de nossas verdades. Não diga assim, nossas verdades são muito elevadas para as pessoas lá fora. Não, precisamos crer nessas verdades, confiar no que Deus nos deu e entregar isso a todas as pessoas. Ó Senhor Jesus! Os versículos iniciais de 1 Tessalonicenses nos revelam que a eleição é do Pai. Logo no primeiro versículo, há a expressão em Deus Pai. No terceiro versículo, diante do nosso Deus e Pai. E no quarto versículo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Foi o Pai quem nos escolheu. Fomos escolhidos. Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses, vocês foram escolhidos. Reconhecemos, irmãos amados, a eleição de vocês. Paulo estava consolando a igreja, que sofria perseguições e martírios, mostrando-lhes que nossa salvação é eterna. Mesmo que muitos ali tenham sido mortos, eles ainda poderiam crer na obra do Filho, pois o Senhor Jesus os livraria da ira vindoura. O apóstolo também mostrou que toda aquela transformação que experimentavam era decorrente do trabalhar do Espírito Santo na vida deles. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, você tem dúvida de que Deus o escolheu? Se você está lendo estas palavras neste momento, creia, você foi escolhido. Creia, sua salvação é eterna e o Espírito é o poder de Deus em sua vida. Mesmo em meio a lutas e perseguições, o Espírito é capaz de nos fazer pessoas felizes e alegres. Apenas creia. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Aí faz uma pergunta para nós. Você permite que suas falhas se tornem motivos para achar que Deus não o escolheu? Ó Senhor Jesus! Na minha experiência pessoal, não. Ó Senhor Jesus! Cada vez que eu falo, eu sei que eu brigo comigo mesmo. Eu falo, Senhor Jesus, como é que pude cair nisso? Ó Senhor Jesus! Mas em nenhum momento eu duvido da eleição de Deus, do chamamento de Deus. Ele me escolheu, Ele me deu a salvação eterna. Ó Senhor Jesus, Ele me chamou e me escolheu. Ó Senhor Jesus, e tudo que acontece é o trabalhar de Deus, o trabalhar do Espírito. Às vezes a gente vai fazendo a vontade de Deus, e a gente fica assim alegre, poxa, Deus está me usando para isso, para aquilo e tal. Aí de repente vem uma falha. Não é porque você é uma pessoa ruim, ou isso ou aquilo, mas é para Deus mostrar, olha, você está fazendo a vontade de Deus, mas você ainda é um ser humano. Você ainda tem um pecado dentro de você. Então, abre o olho. Cuidado. Senhor Jesus, não desfrute só para você. Você está
cheio de Deus, mas tem pessoas ali que ainda não estão. Então, não fique contente, busque mais, exercite mais o Espírito, vai mais diante da palavra, tenha mais comunhão com Deus, Senhor Jesus, para ajudar os irmãos, para ter comunhão com eles. Não fique satisfeito que você foi usado hoje. Deus precisa de você amanhã, e depois, e depois, e depois, até a sua vinda. Você não sabe o dia que o Senhor vai voltar, e você não sabe quanto tempo você tem. Você não sabe se o Senhor vai voltar amanhã para você. Você não sabe se o Senhor vai voltar amanhã para o irmão. Então aproveite cada oportunidade de infundir Cristo em si mesmo, na sua família, naqueles ao seu redor, nos irmãos que Deus mandar você ir. Não fique esperando a próxima oportunidade. Aproveite cada oportunidade. Senhor Jesus, então eu não desanimo, mas eu vou sempre diante do Senhor. Senhor, me dá uma oportunidade. Me dá aquela pessoa. Não precisa orar diante do Senhor por pessoas específicas. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós que o Espírito é o poder de Deus na nossa vida. Não é você que tem que estar certinho, não é você que tem que estar impecável, sem erro, sem pecado. É o Espírito. Você acabou de errar, mas apareceu uma oportunidade. Volte ao Senhor. O Espírito é o poder de Deus. Não é a sua vida que é o poder de Deus. Não é a sua perfeição. Não é você estar certinho, fazer isso, fazer aquilo. Não é você estar satisfeito. É o Espírito dentro de nós. Então, ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente nos encoraje, né, a tocar na sua palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu já compartilhei com os irmãos aqui minha experiência. Né? Eu estava ali numa situação de muita tribulação, muita perseguição. Estava ali meio depressivo. Poxa, eu não sirvo para Deus, não presto. Ó Senhor, a acusação do inimigo, né? Lutas por fora, temores por dentro. E aí o Senhor mandou uma pessoa na minha casa. Ó Senhor, e a pessoa começa a falar ali que perdeu a salvação e tal. Nisso o Espírito começa a se mover dentro de mim. E eu falo, Senhor, eu tenho que falar uma palavra com essa pessoa, com esse irmão. Ó Senhor, mas como que eu vou falar se eu estou nessa condição? Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor me mostrou. Você tem o Espírito. Ó Senhor Jesus, você acha que eu te usei até hoje porque você estava certinho? Porque você estava indo para a rua? Porque você estava isso, isso e isso? Eu te usei porque você tem o Espírito. Você é meu. Ó Senhor Jesus, por isso que eu te usei. E eu quero te usar agora. Ó Senhor Jesus, abre bem a tua boca que eu encherei. É o Senhor que nos enche. É pura e simplesmente a misericórdia de Deus. Nós não somos nada. Mas como Paulo afirmou, nós também podemos afirmar. Pela graça de Deus, sou o que sou. Ó Senhor Jesus. Então o que eu preciso fazer é me encher do Espírito. Né? E ter clareza. Olha, o que eu conversei com fulano, com Beltrano, eu estava no Espírito. Porque às vezes, irmão, se levantam certas situações, o inimigo usa outras pessoas, né, para ir ali, né, e machucar, e magoar e tal. E às vezes aquelas pessoas acabam se voltando contra você. Aí você pensa, poxa Senhor, o que eu falei, eu estava fora do Espírito. Aí você vai diante do Senhor, o Senhor mostra, não, você estava no Espírito. Então você precisa ter clareza. Não, essa palavra vai trabalhar na vida daquela pessoa e as coisas vão ser resolvidas. Foi isso que Paulo mostrou. Olha, ele saiu de Tessalônica, né, por causa das perseguições, mas as pessoas continuaram lá, os irmãos continuaram lá, as perseguições continuaram. E alguns irmãos foram mortos. Por quê? Porque viram que estavam andando com Paulo. Não, tanto que Paulo depois manda Silas, né, e Timóteo, né, Silvano, né, Silas ou Silvano é a mesma pessoa, e Timóteo para voltar lá e continuar. Depois ele recebe esse relatório, né, deles ali, olha, os irmãos estão sendo perseguidos, estão sendo martirizados. E estão ali pensando, e agora? A nossa esperança está na vinda de Cristo, os irmãos morreram e Cristo não veio, e aí? Aí Paulo teve que escrever, olha, não se preocupe, eles não perderam a salvação porque a salvação é eterna. Eles morreram porque eles se recusaram a negar a Cristo. Eles morreram porque abandonaram os ídolos e se entregaram a um Deus vivo e verdadeiro. Eles morreram porque escolheram testemunhar que Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, com certeza, eles são pessoas salvas. Então eu quero mostrar para vocês que vocês foram eleitos por Deus. Vocês conheceram a pessoa do Filho. O Filho veio para libertar vocês da ira vindoura.
Então essas pessoas estão livres da ira vindoura. Vai vir uma ira para consumir todo mundo, mas eles estão livres. Ó Senhor, como a gente viu no livro, né, antes de a gente entrar aqui, né, que vão ter 2 tribunais. O julgamento começa pela casa de Deus. Primeiro é o tribunal de Cristo, para julgar os crentes. Mas Paulo fala em Tessalonicenses que nenhuma forma nós, os vivos, vamos preceder os que dormem. Eles vão ser arrebatados primeiro. Deus vai dar para eles um novo corpo e vai levá-los ao encontro de Deus nos ares. Depois nós, os vivos, os que cremos, os que cumprem a vontade de Deus, estão vivendo a realidade da igreja, vão ser arrebatados vivos ao encontro do Senhor. Mas alguns cristãos vão ficar ainda, né, para sofrer a grande tribulação, para serem transformados, porque não permitiram que Deus os transformasse. Tiveram aquela vidinha bem mais ou menos, aquela vida morna, né, que Deus fala que está a ponto de vomitar. E depois desses 3 anos e meio, o Senhor vem, conclui a era da graça, começa a era do reino. E os filhos não vão ser jogados fora. Ó Senhor Jesus, os filhos de Deus vencedores vão para dentro do ambiente do reino, mas aqueles filhos de Deus que não são vencedores, que não obedeceram a Deus, não vão ser jogados fora. Vão para um ambiente onde haverá trevas, né? Fora da luz de Deus. Por isso vão viver numa esfera fora, né? Exterior à luz de Deus, que vai estar acontecendo no reino. Então por isso chama de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, para ser transformado. Depois que eles forem transformados, vem o inimigo de Deus, ele é solto nesse período, né? O diabo vai ser preso, né, no abismo, ele vai ficar ali por 1000 anos, depois ele é solto, vem, ainda convence as nações e se volta contra Deus. Aí Deus vem, né, junto com os vencedores ali e acaba com tudo. Aí começa novo céu e nova terra. Aí antes de começar o novo céu e nova terra, o Senhor tem que lidar com todas as coisas negativas. Então o inimigo, a besta, falso profeta, né, aquelas pessoas ali que acabaram cedendo ao diabo, vão ser atirados para dentro do lago de fogo. A própria morte e o inferno vão ser atirados ali. Mas antes de Deus ver, né, o que vai acontecer com essas pessoas que não creram no Senhor, tem o trono branco. Tem ali o julgamento, né? Porque Deus julga a igreja, depois ele julga as outras pessoas que não são filhos de Deus, para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso que hoje a gente precisa pregar o evangelho, para que todos tenham oportunidade, porque um dia Deus, as pessoas vão apresentar e falar: Deus, por que você está me julgando? Eu não te conheci. Aí ele vai falar assim: não, eu te dei oportunidade. O evangelho foi pregado em toda a terra. Lembra que eu mandei uma pessoa para pregar o evangelho para você e você falou que não era a hora, que você não queria? Ó Senhor Jesus. Então tem um julgamento para os cristãos e para os não cristãos. Por isso que ele estava mostrando para os Tessalonicenses: olha, calma aí. As pessoas que creram, vocês que creram, tem que ter esperança. Senhor Jesus, os que morreram aí devido às circunstâncias, devido às tribulações, não desanimem não. Eles não morreram, eles estão dormindo, aguardando a vinda do dia de Deus, porque eles não amaram a própria vida, eles estavam ali testemunhando a respeito de Deus. Paulo deu para eles um testemunho tamanho, né, que eles abandonaram os ídolos e passaram a buscar o Deus vivo, passaram a servir ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. Por isso está mostrando para nós aqui, né? Houve muitas situações ali, a gente precisa ver a característica espiritual de Tessalônica, né? Aqui Paulo, né, a primeira carta que Paulo escreveu, mas como a gente viu na segunda-feira, né, mostrou ali, né, toda a ordem, ele vem Atos, Romanos, né, Senhor Jesus, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, aí depois que vem 1 e 2 Tessalonicenses, né, as últimas cartas ali que Paulo escreve para as igrejas, mas foi a primeira que ele escreveu. Na ordem da Bíblia é a última, mas na ordem cronológica foi a primeira que ele escreveu. E ele tem uma relação diferente das outras cartas, fala aos Tessalonicenses, né? Mostrando que a igreja é composta de pessoas, mas de pessoas em Deus. E não só em Deus, como em Deus Pai. Antes de Cristo nós tínhamos uma relação com Deus só de Criador e criatura. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje a gente não pode aceitar essa doutrina que diz que você não pode falar Jesus. Não, porque foi mudado o nome de Deus, porque Ele quer tirar a nossa pessoalidade com a pessoa de Deus, Ele quer tirar a nossa intimidade. Nós invocamos, ó Senhor Jesus mesmo, e vamos continuar.
Senhor Jesus, porque nós temos um relacionamento pessoal com Deus, de Deus e Pai, Filho e Pai. Mas hoje as pessoas querem dizer, não pode dizer, você tem que falar que é o Deus Criador. É aquele Deus que está lá longe. Se você quer viver um Deus que está lá longe, vai fundo, o problema é seu. Mas nós queremos viver um Deus íntimo. Um Deus que já não nos chama servos, mas um Deus que nos chama de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas Deus nos chama amigo porque tudo que Ele tem feito, Ele tem falado conosco. Deus tem aberto o seu coração para nós. Ele está mostrando. Isso impactou os Tessalonicenses. Era muita idolatria. Mas eles abandonaram a idolatria e passaram a servir um Deus vivo e verdadeiro. Nós conhecemos a verdade, conhecemos o Deus, temos a verdade, mas o nosso relacionamento com Deus é vivo? Ó Senhor Jesus. Por isso que Ele mostrou essa relação. Vocês estão tendo um relacionamento com Deus, mas é Deus Pai. Vocês são filhos de Deus agora. Mudou tudo. Não Deus que está lá longe, não Deus que vai vir para fazer a sua vontade, mas nós estamos aqui como filhos para fazer a vontade do Pai. Deus tem uma vontade para ser feita e Ele conta conosco, Ele conta com a igreja. Ó Senhor, eu não estou aqui para receber o benefício de Deus e pronto, não. Eu estou aqui para crescer e expressar o meu Pai. Ó Senhor, expressar a vontade de Deus Pai. E para isso Ele nos mostrou, olha, Deus, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para sermos seus filhos, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Talvez irmãos olhem para nós e, não quero saber. A sociedade olha e fala, não quero seguir esse caminho, mas Deus olha para nós e vê nós filhos como filhos irrepreensíveis. E nós não devemos nos envergonhar. Deus nos deu um legado, nos deu uma palavra para levar adiante, e eu não tenho vergonha de levar essa palavra. Como já testemunhei aqui várias vezes, eu criei o canal porque eu vi, poxa, palavra tão rica no Instituto, e pessoas pregando tantas outras palavras, essa palavra não chega às pessoas. Ó Senhor Jesus, então eu quero fortalecer os irmãos, eu quero ajudar os irmãos a extrair riqueza do alimento diário, porque as pessoas possam ver, não tem muita riqueza aqui. Eu não me envergonho desse evangelho. Esse evangelho é o poder de Deus, porque eu experimento o poder do Espírito na minha vida. Eu tenho impacto da palavra na minha vida. Ó Senhor Jesus. E também não só apresentou Deus Pai, mas também apresentou a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É porque o Senhor, Ele é a nossa conexão. É Cristo que nos conecta a Deus. Sem Cristo não conseguimos ver a Deus. Ó Senhor Jesus. E mostrou que Ele nos conectou em Deus Pai. Uma conexão em Deus. Né? Senhor Jesus, o próprio Cristo nos vinculando a Deus. Ele é, e como o botou aqui, né, o conector central do universo. Todas as coisas se convergem nele. Né, Senhor, mais para frente a gente vai ter mensagem que vai falar isso de maneira riquíssima. O Senhor é o centro de todo o universo. Ó Senhor, a gente precisa crer nisso, precisa ter isso aqui. Tudo vai se voltar para Cristo. Depois que o Senhor usar a igreja, nós, né, cooperando com Ele, poder encabeçar todas as coisas no universo. Primeiro o encabeçamento de Cristo começa pela igreja, começa por nós. Depois, através de nós, Ele vai encabeçar todo o universo. E depois Ele vai pegar e se entregar de volta para Deus Pai. Ó Senhor Jesus, Ele conta conosco. Nós precisamos ser encabeçados por Cristo. Por isso que eu não posso ter vergonha. Ele nos confiou o seu nome. Eu preciso crer, viver, Senhor Jesus. Né? E ter esse viver que muda a minha vida. E Deus, Ele vai me transformar. A verdadeira transformação do Espírito, a verdadeira obra do Espírito não são milagres e sinais, mas uma transformação. E a manifestação desse poder do Espírito em nós é a alegria. Ó Senhor Jesus, não é falar em língua e tal, é realmente no meio de tudo isso, você está alegre. Passando várias situações e tal, mas o poder do Espírito te mantém conectado ao Senhor e você fica alegre. Ó Senhor Jesus, você crê, confia e entrega aquilo que Deus está mostrando para você. É o trabalhar do Espírito que está nos transformando, está nos levando adiante, está nos fazendo ser esses filhos de Deus que expressam a vontade de Deus. Deus Pai nos escolheu, né? Cristo veio, trouxe para nós um desfrute, um livramento de todas as coisas, e o Espírito está dispensando para nós a vida transformadora. Né? São verdades elevadas que nós precisamos levar para as pessoas. Né?
Senhor Jesus. E quanto mais eu invocar, quanto mais eu falar esse nome, quanto mais estiver na presença do Senhor, mais conectado a Deus eu vou estar. Melhor vai ser a minha conexão. Como já viu, né? Eu posso ter o melhor celular do mundo, mas se ele não tem conexão, não serve para nada. Ó Senhor Jesus. Então eu preciso estar conectado com o Senhor. O Senhor me deu a vida da igreja, me deu a minha pessoa, me deu a minha família, me deu as coisas ao redor. Mas para quê? Para eu estar conectado. Se eu estiver conectado, Senhor Jesus, eu posso usar o bom depósito, a palavra que Ele investiu, o livramento, o poder do Espírito. Ó Senhor Jesus, então vamos valorizar, estar conectado com Deus para a gente poder levar tudo aquilo que Ele nos levou a crer, tudo aquilo que Ele nos confiou, e a gente precisa entregar, a gente precisa levar isso para outros. Que o Senhor nos ajude, né, a realmente tocar nessa verdade e levá-la adiante. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.